Paz seja convosco. Estamos aqui mais uma vez reunidos com o objetivo de conhecer mais das Escrituras. Gostei do primeiro período e eu sinto que é bom a gente dar uma revolvida na terra para a gente perceber qual é o cheiro dela. Se é um cheiro de transformação ou é um cheiro de podridão. E esse estudo tem este objetivo: revelar o que passa realmente no seu coração. E não só isso, apenas expor o pecado não resolve nada. Nós temos que ter estratégias. Você que identifica na sua vida esses problemas, vamos desenvolver alguma coisa juntos. Deixa Instagram, Netflix, Facebook um pouco de lado. Diminui as horas de sono. Você não precisa dormir 10 horas, 12 horas. Isso aí serve para a Helena, serve para a Júlia. Mas para você que já tem mais, um pouco mais de idade, então não há necessidade de você dormir tanto. Durma menos. Invista em algo espiritual que é a sua vida. No primeiro período nós finalizamos a abertura, a introdução desse estudo e nós vamos passar agora para as obras da carne, os frutos da carne, de uma forma bem específica. Nós vamos ler novamente Gálatas capítulo 5, quero convidar você a abrir Gálatas capítulo 5, nós vamos ler novamente do verso 16 em diante. Diz assim, Gálatas capítulo 5, verso 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, o desejo da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quando o apóstolo Paulo ele insere coisas semelhantes a essas, ele está dizendo para mim e para você que esta lista não é exaustiva, ela não acaba aí, tem muitos outros elementos, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Pastor, eu vejo coisas como essa na minha vida. Você precisa se corrigir. Não quer dizer que porque você se entrega a um pecado, você está isento, você se torna abominável. Não, você já é abominável. A única coisa que nos faz separação, que nos diferencia, é o sangue do Cordeiro. Mas quando o apóstolo Paulo está citando esses elementos aqui, essas coisas, ele está falando sobre uma vida que vive nesta prática, de uma forma já insensível. A pessoa ela já não pensa mais, ela não deseja mais mudar, ela não se incomoda mais com o seu pecado. O primeiro deles, que nós vamos trabalhar, e aí você vai aprender alguns termos gregos, pelo menos em relação a pecado. O primeiro que nós temos dentro da nossa lista chama-se prostituição, que no grego chama-se porneia, P-O-R-N-E-I-A, porneia. Se refere à prostituição, se refere à fornicação,
namoro impuro entre solteiros, imoralidade sexual, e aí você pode colocar roupas, você pode colocar palavreados e toda sorte de coisas. Imoralidade, pensamentos impuros, sim. O pecado, ele não é apenas algo que é quando ele não existe apenas quando ele é materializado. Isso é um grande engano das pessoas. Que o pecado, enquanto está na minha mente, enquanto está só dentro do meu coração, ele não é pecado. Isso é mentira. Dentro do Antigo Testamento, nós já falamos, havia uma grande diferenciação, em que o pecado, para os homens, para Deus nunca mudou, mas para os homens ele era encontrado como pecado apenas quando ele se concretizava. E aí havia tanto formas de você se redimir, como punições que eram aplicadas. Quando Jesus Cristo ele vem e traz a graça a partir da sua vida, não que não houvesse graça antes, sempre houve graça, porque se não houvesse graça, o homem ele tinha sido destruído assim que ele pecou lá no Jardim do Éden, não tinha mais nenhum ser humano, só tinha vaquinha, só tinha leãozinho, baleia, essas coisas. Mas a graça sempre existiu. Mas quando Cristo vem, este peso, esse crivo, ele fica mais forte. E Jesus fala assim, olha, não é só a concretização física, mas também a sua intenção, a sua motivação, a sua mente. Por isso que porneia, ele tem a ver também com pensamentos impuros. Porneia é usada aqui como uma palavra bem geral para as relações e relacionamentos sexuais ilícitos e imorais. Ilícitos são aqueles que são condenáveis pelas Escrituras de uma maneira explícita. Imorais são coisas que as pessoas não estão vendo, mas que a sua motivação do teu coração, para você e para Deus, ele vai mostrar que aquilo não está correto. As variações da palavra lançam luz sobre a atitude mental por trás dela. O campo de batalha seu é a mente. Nós falamos também como coração ou centro do ser. Essencialmente, a porneia é o amor que é comprado e vendido. Por isso que o termo primário é prostituição. A prostituição se refere a você comprar algo, no caso, um favor sexual, para que você se satisfaça e você tenha satisfação no seu ser. Que não é amor de modo nenhum. A prostituição, ela não tem nada a ver com amor. Porque nós já falamos e vamos citar, quando nós formos tratar do fruto do Espírito, que o amor, ele não tem a ver com você, tem a ver com o outro. Por isso que uma das coisas mais difíceis que existem é o relacionamento conjugal. Porque como demonstrar o amor por uma pessoa que só quer amor para si mesmo? Isso acontece comigo, acontece com a minha esposa, acontece com qualquer casal. E nosso relacionamento, sem ser conjugal, entre amigos, nós queremos ter a música, eu me amo, eu não posso viver sem mim, eu preciso ser amado. Tinha um desenho na década de 80 que falava do Baby, você precisa me amar, e nós buscamos o tempo inteiro esta aprovação, essa manifestação de amor. Pastor, eu já fiz tanto e ninguém reconhece que eu fiz isso, e nem tem que reconhecer. E nem tem que reconhecer, e nem vai reconhecer. Porque quem vê essas mudanças e transformações e se agrada é Deus. O mundo condena isso. O erro grande e básico nesse contexto de amor comprado e vendido é que a pessoa com que semelhante amor é satisfeito não é realmente considerada uma pessoa, e sim um objeto. Quando você olha para o terceiro, ou o segundo, né? Quando você olha para o próximo, como uma pessoa, como um ser que está ali simplesmente para te satisfazer, você não está tratando essa pessoa como pessoa. Você está olhando para ela como um objeto.
objetos que são descartáveis. Por isso que a gente vê relacionamentos sendo descartados a toda hora. E não só no âmbito conjugal, ministerial da igreja. As pessoas estão na igreja, eu amo você, daqui a pouco acabou. E aí a gente compra um carro, não gosta do carro, troca de carro, a gente compra uma roupa, usou uma vez, não gosta, vai lá e devolve. E os relacionamentos cada vez mais estão ficando como isso. Nós olhamos para as pessoas como se elas fossem objeto. Ele ou ela é um mero instrumento através de quem as exigências do meu desejo e da minha paixão são satisfeitas. Por que muitos homens, em especial homens, eles trocam a sua mulher da mocidade, depois de 10, 20, 30 anos de casado, por uma mais nova? Homens de 50 anos que estão na crise da meia-idade, é falta de cinta isso. Isso é falta de cinta. Eu troco a minha esposa que está comigo, ela tem 50 por 2 de 25. Isso não é piada. Isso não é piada. E tanto de um lado como do outro, tanto a figura do mais velho que quer a mais nova, como o mais novo que quer o mais velho para se sustentar. E há termos hoje que chama-se sugar baby. O que é isso? Não são prostitutas. São mulheres que são bancadas por homens mais velhos, em que por conta disso eles pagam faculdade para elas, dão um apartamento, sugerem favores sexuais, mas não é prostituição. E no caso do homem é o sugar daddy. As pessoas elas estão nominando o pecado. Sugar é açúcar, daddy é pai. Então fica parecendo que isso é normal. Não, isso não é normal. As pessoas olham uma para as outras simplesmente como forma de satisfação dos seus desejos. O amor verdadeiro é a união total entre duas pessoas, de modo que se tornam uma só pessoa. O apóstolo Paulo fala, acho que é o apóstolo Paulo que ele diz assim, você não faz mal ao outro porque você vai estar fazendo a si mesmo, que é o conceito de Cristo. Se você ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, está tudo certo. A lei está toda resumida aí. Porque nunca você vai querer fazer mal a si mesmo e você não quer. Ele ou ela é mero instrumento da satisfação. O amor verdadeiro é a união total entre duas pessoas, de modo que se tornam uma só pessoa, e que cada uma acha a sua própria realização com a outra. Eu fico feliz com o outro, não comigo mesmo. Você entende como nós estamos longe disso? Você entende que as nossas explosões no relacionamento conjugal, de namoro, de noivado, e mesmo nossos relacionamentos com os nossos entes queridos, que não tem a ver com a conotação sexual, mas que se a pessoa não satisfizer o que eu quero, eu não o amo, está errado? Porneia descreve o relacionamento em que uma das partes pode ser comprada e descartada como um objeto, e onde não há união de personalidade nem respeito por elas. Interessante o fato de que o apóstolo Paulo ele começa exatamente por este elemento. E se você voltar, eu não vou retomar esse estudo, mas se você for lá no estudo nosso de Gálatas, nessa parte, você vai ver que ele dividiu, são divididos. Então os 3 primeiros, que são prostituição, impureza e lascívia, ela tem que ver com a relação com a área sexual. Porque o apóstolo Paulo ele vivia dentro do ambiente grego. E nós vamos falar um pouco de como era aquela situação, como era aquela sociedade que nós olhamos ainda hoje no nosso contexto de Brasil. Nossos gregos trouxeram sabedoria, trouxeram muito mais imundícia do que sabedoria. E parte do que nós vivemos hoje, a cultura nossa, ela é extremamente influenciada, inclusive imoralmente, em relação ao que os gregos viviam. A vida sexual no mundo grego e romano
Era um caos, sem lei. Cada um fazia o que queria. Você quer ver a aplicação prática da música lá do Zeca Pagodinho, Deixa a vida me levar, a vida leva eu? Vai estudar história grega. Vai estudar. Vai começar a meditar um pouco sobre o que era aquilo, como que funcionava. Por que que aqueles deuses gregos, eles eram tão belos, com poucas vestes? Era tudo um incentivo para a sensualidade. Certo autor, e nós vamos entrar um pouco agora dentro da cultura grega, eu recortei alguns pedaços para você. Certo autor, descrevendo os tempos em que vivia, Luciano era um homem lá, na primeira metade do século II, escreve: Luciano vivia numa época em que a vergonha parecia ter sumido da terra. O que é a vergonha? A vergonha é você saber que algo está errado e que você está agindo desta maneira. E este homem fala: parece que a vergonha sumiu da terra. As pessoas são sem vergonha. Na Grécia nunca tinha havido qualquer vergonha nas relações sexuais antes do casamento ou fora dele. Antes ou depois. Não era vergonhoso você encontrar uma pessoa que era casado com você trocando beijos com outra pessoa em outro lugar no meio da rua. Pastor, é isso? Sim, está lá nos livros de história, não estou inventando. Está lá, é só questão de você começar a pesquisar. Outro escritor escreve como se fosse uma coisa comum, como de fato era, a seguinte frase: mantemos amantes para o nosso prazer, concubinas para as necessidades diárias do nosso corpo, mas temos esposas, a fim de produzir filhos de modo legítimo e de ter uma guardiã fidedigna dos nossos lares. Mostra a figura de um homem que ele tinha 3 grupos de mulheres. Uma que era a esposa, que era a que gerava os seus filhos para a sua posteridade. Havia umas que eles tinham relações sexuais, mas também emocionais, havia algum tipo de afinidade. E quando ele estava cansado de uma ou de outra, ele pegava qualquer uma. Nos dias primitivos da Roma, as coisas eram diferentes. Se você estudar a cultura romana no início, você vai ver que era uma cultura, em regra, pura. Era correta. O problema é que quando eles começaram a se envolver e controlar a Grécia e tudo mais, quando começou a haver aqueles conflitos, as culturas elas começaram a se misturar, que é algo que as escrituras elas falam: cuidado, não deem os seus filhos para casarem com as filhas deles, povos pagãos. Não recebam as filhas deles para casarem com seus filhos, porque isso vai ser laço. As pessoas elas trazem uma série de pressupostos, de coisas que elas viviam para dentro da sua casa. Isso acontece. É por isso que dentro de um aconselhamento marital eu trabalho bastante isso. O problema é que muitas vezes o relacionamento ele já vem pronto. E é muito mais difícil a gente fazer esta reforma com as pessoas morando dentro da casa, mas pela graça de Deus tem sido possível. Mas o ideal é, vamos sentar, vamos ver se tá. Falava essa semana com uma pessoa e será que essa pessoa é para mim? Será que tem o amor no sentido de química? As escrituras não falam nada de química. Você vê o contexto dos patriarcas, eles tendo o seu relacionamento com as suas esposas, seus maridos, suas esposas, simplesmente iam, cada um fazia o seu papel e pronto. O pensamento, muito mais do que a beleza física, muito mais do que a pessoa pode te dar, ela vai te fazer crescer no Senhor? Ou ela vai te afastar do Senhor? Muitos relacionamentos, eles nascem fadados ao fracasso exatamente por causa disso. Se olha o que a pessoa tem a oferecer e não se vê o espiritual. Nos dias primitivos de Roma, as coisas eram bem diferentes e a pureza era a regra.
Mas nisto, os vencidos, os gregos, tinham conquistado seus vencedores, os romanos, e Roma aprendeu a pecar com a Grécia. Mais uma frase. Vejo Roma, disse outro historiador. A Roma orgulhosa, perecendo como vítima da sua própria prosperidade. Aquele império, quando começou a entrar esta forma de pecado, ele começou o seu fim. Dificilmente é possível mencionar um personagem grego que não tivesse uma amante, uma concubina. E frequentemente estas amantes eram as mulheres mais belas e cultas da sua época. Algo que acontece hoje ainda. Muitos homens, eles se relacionam com as mulheres e querem uma mulher inteligente do seu lado como um grande troféu. Muitas vezes, mulheres brancas se relacionam com homens negros, isso não é racismo, como um troféu e vice-versa. As pessoas, elas querem ostentar, e na Grécia isso acontecia com muita frequência. Alexandre Magno, o rei, o imperador, tinha sua Thaís, que depois da sua morte casou-se com Ptolomeu do Egito e tornou-se a mãe de reis. Aristóteles, um grande homem na Grécia, tinha a sua amante. Platão também tinha, Péricles também tinha, que, segundo a história diz, quem escrevia os discursos dele era a sua esposa, não era ele não tinha capacidade nenhuma. Outra mulher, casada com um homem importante, falou assim, olha, eu tenho dinheiro, e eu vou edificar este muro desde que vocês façam a seguinte inscrição. Eu fiz. Então as mulheres também tinham sua participação, porque elas, além de serem utilizadas como objeto, elas utilizavam os seus cônjuges, os seus amantes também como uma moeda de troca. Quando a frouxidão moral grega invadiu Roma, tornou-se tristemente mais grosseira. Iberina, diz Juvenal, um homem lá da Grécia, não se sente mais satisfeita como um homem, como se sentiria como um olho só. As mulheres romanas casavam-se para serem repudiadas. As mulheres, elas já casavam com este objetivo. Eu caso para ser repudiada e divorciava para casar de novo. Algumas delas distinguiam entre os anos, e não pelos nomes dos seus cônsules, mas pelos nomes dos seus maridos. Ela não era conhecida como a fulana casada, não, pelo casada com outro. Então, quantos homens ela já teve? Quantos maridos ela já teve? A castidade é mera prova de mentira e a inocência não é rara, na verdade ela é inexistente. Outra frase. Quanto maior a infâmia, mais desenfreado o deleite. Quanto mais eu me aprofundo na pecaminosidade, mais eu fico satisfeito. Mentira. Estava para chegar o dia em que Clemente de Alexandria haveria de falar que certas mulheres, elas personificavam o adultério. Estava para chegar o dia que Alexandre Severo, um homem da Grécia também, um dos grandes e bons imperadores, forneceria ao homem que entrava no governo de uma província um kit. 20 libras de prata, 6 mulas, um par de jumentos, um par de cavalos, 2 vestes para serem usadas e 2 mulheres. Uma para ser a sua esposa e uma para satisfazer o desejo da sua vontade. A classe alta da sociedade romana havia tornado-se grandemente promíscua. Até mesmo a imperatriz do imperador Cláudio, nas noites ela saía do seu palácio e ela ia para um prostíbulo para se vender, para se satisfazer. Pior ainda era a imoralidade desnaturada que existia. Começou no lar imperial, quando nós vemos na história a figura de Calígula, que ele era uma pessoa que se relacionava sexualmente com a sua própria irmã. Nero não poupou a sua própria mãe.
A sociedade, desde o mais alto escalão até mais baixo, era cheia de homossexualidade. Este foi o vício que Roma aprendeu da Grécia. Se você entende que você aprende a aumentar a pecaminosidade, e a televisão e a internet é um prato cheio para isso. Formas e formas e formas de você crescer no seu pecado. Em que as pessoas, elas desenvolvem, em especial nesse pecado, nós vamos tratar de ira e de outros, mas dentro desse pecado é um prato cheio. Você olha na internet cristãos e cristãs tendo vida totalmente promíscuas e falando que isso é certo, e em vez de eu e você nos basearmos nas instruções das Escrituras, nós achamos que essas celebridades é que são corretas. Olha, eu sou cristão, eu entrego o meu dízimo, mas eu tenho uma amante tal, tal e tal. Que vida cristã é essa? Você olha na internet, você vê pessoas praticamente desnudas, em que num post de Instagram se colocam como enchendo a cara de bebida e seminu, e do outro lado mostra lá um louvor como se aquilo ali fosse purificar o seu ser. Os elementos para você crescer no seu pecado de porneia, de prostituição, elas são um prato cheio. Algumas pessoas eu falo, me dá o seu celular, porque é uma porta, é um dos canais. Antes a gente tinha que se preocupar com o laptop no quarto, hoje não, meu celular no bolso. Como controlar isso? Como saber o que acontece depois que você dorme com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, com a sua filha, com o teu irmão, com a tua irmã? O que passa naquele contexto, naquela tela? E o fone de ouvido, cada vez menores. Antes, fones de ouvido eram grandões, cada vez menores. Agora nem precisa de fio. Agora nem precisa do fone, só um ponto no ouvido e você ouve o que for necessário. A sociedade, desde o mais alto escalão até o mais baixo, era cheia de homossexualidade. Esse foi um vício que Roma aprendeu da Grécia. É como um fungo que se espalha pela floresta. É como o vírus do Covid-19 se espalhando no meio da sociedade. Platão e Sócrates diziam, seria melhor não necessitar do casamento. Outro falava, eu prefiro me contentar com o amor de meninos. Um escritor apresenta a figura que apresenta Sócrates, eu sou o amante dos meninos. E diz ele, eu sou sábio nas questões do amor. E aí nós estamos chegando no Dia dos Namorados, cada vez mais escancarado a figura de casais homoafetivos. E está tudo bem. E nós recebemos isso de uma maneira tranquila. Você entende que esse pecado está ficando cada vez mais comum? E cada vez mais os nossos filhos, cada vez mais os nossos sobrinhos, cada vez mais as crianças, elas estão sendo moldadas a isso, sendo uma coisa normal e não é normal. Nero, imperador Nero, casou-se com um jovem castrado e passou com ele desfilando nas ruas de Roma em um cortejo nupcial. Não basta eu ter o meu pecado. As pessoas têm que ver. Você entende que a vergonha ela tem sumido? E cada vez mais essa vergonha ela vai desaparecer? Cada vez mais, se você não se armar, você vai estar exposto a isso. E quando você pecar, em vez de vergonha, você vai se sentir aceito no meio da sociedade. Deve ser notado que todas as evidências a respeito da imoralidade sexual, indescritível no mundo contemporâneo com o Novo Testamento, provém não de autores cristãos. Quem fala dessa pecaminosidade, dessa prostituição, desse pecado, é o próprio mundo, porque o mundo sabe que está errado. Ele sabe que está errado. Quando você vê um casal homossexual, você não consegue identificar dois homens, você identifica um homem e uma mulher. Um é mais delicado,
ou uma é mais delicada e o outro é mais bruto. Essa figura é uma figura que existe para que eles possam se convencer de que o que eles estão fazendo é certo. Mas eles sabem que está errado. Clodovil, falecido, ex-deputado, certa vez ele falou assim: o meu maior desejo era ter tido uma esposa e não ser do jeito que eu fui. Ter uma família e ter um filho. Para muitos, um exemplo. Para muitos, abominável. Um homem que lutou contra a sua dificuldade. Não sei o fim de Clodovil, mas é algo que nós temos que pensar. Paulo, apóstolo Paulo, coloca-se contra essa imoralidade sexual. Por isso que ele olha para a cultura grega, que era a língua da época. Apesar de Roma ainda ser muitíssimo poderosa, a cultura grega havia entrado, se infiltrado, como aconteceu lá com Salomão, com aquelas monte de mulher, cada uma com seus deuses. Salomão que recebe sabedoria e conforme ele caminha, ele se entrega aos seus desejos, às suas vontades e permite que a casa do Senhor seja profanada com os deuses das suas esposas, das suas mulheres e concubinas. E no final da sua vida, quando você lê Eclesiastes, você vê que ele olha para trás e ele fala assim: como eu perdi tempo. As coisas que eu desejava, que eu vivi, e nada me foi proibido, é como correr atrás do vento. Não vale de nada. Apóstolo Paulo olha para esse cenário. Um cenário em que a igreja estava sendo formada. Porque em cada cidade, cidade de Colossos, cidade de Tessalônica, cidade da Galácia e todas as outras, haviam este contexto. Havia a cultura romana dominante, bélica, mas havia a cultura grega dizendo: nós podemos nos satisfazer da maneira que nós quisermos. O apóstolo Paulo olha isso e fala: eu sou contra isso. Espanta-se com o fato de que os coríntios não estavam horrorizados diante do caso do homem que estava coabitando com a esposa do seu pai. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Diz assim: 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Apóstolo Paulo recebeu essa notícia. Dentro da igreja havia um rapaz que o seu pai havia casado de novo, não se fala se foi por viuvez ou por qualquer outro motivo, mas essa mulher, ela tinha relações tanto com o pai como com o filho. E a igreja olhava para isso, influência do grego, normal. Nós temos que aceitar. Eu nunca assisti, mas eu sempre vejo na chamada na televisão, todas as formas de amar. O que é isso? Senta e assista e se contamine. Porque o que está falando é, você pode, desde que você seja feliz e que esteja tudo certo, está tudo certo. Os fins justificam os meios. Está errado. Apóstolo Paulo se depara com isso dentro da igreja. A igreja de Corinto, que era a igreja considerada como a mais espiritual, com todos os seus dons. Deste pecado o homem deve arrepender-se, senão sua chamada vida cristã é uma zombaria. 2 Coríntios capítulo 12, verso 21. Seja rápido não achar aí. 2 Coríntios, uma dica para você, 2 Coríntios é depois de 1 Coríntios. 2 Coríntios 12, 21 diz assim: receio que indo outra vez
O meu Deus me humilhe no meio de vós e eu venha chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, da prostituição e lascívia que cometeram. Olha a tríade sexual aí, do começo de Gálatas capítulo 5. O cristão ele deve se abster-se totalmente de tal coisa. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da porneia, da prostituição. Deve fugir dela. 1 Coríntios 6,18. 1 Coríntios 6,18. Fugir da impureza, fugir da porneia. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade, porneia, peca contra o próprio corpo. Colossenses 3,5. Ai, pastor, quanto texto! É isso aí. Colossenses 3,5. Perante esses pecados que você identifica na sua vida, Colossenses 3,5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, porneia, impureza, lascívia. Ó, de novo aí a tríade. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Você tem que fazer o quê? Essas coisas morrerem. Não é simplesmente, vou deixar. Não, você tem que montar um plano. Eu quero comprar um carro. Eu preciso juntar dinheiro. Eu preciso economizar. Você montou um plano. Eu quero estudar a Bíblia. Monta um plano. Eu quero matar um pecado. Monta um plano. O único pecado em que o homem peca clara e inconfundivelmente contra o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6,18. E o corpo não é para a imoralidade, mas é para o Senhor. 1 Coríntios 6,13. O seu corpo não é seu. Os seus bens não são seus. A sua vida não é sua. É dele. Tendo sido dito que a castidade era a única virtude completamente nova e que o cristianismo introduziu no mundo pagão. Enquanto o mundo fala que você pode fazer o que você quiser, o apóstolo fala assim, não, você tem que ser puro. Você tem que ser casto. Solteiros, fecha o zíper. Casados, zelem pelo seu relacionamento entre quatro paredes. E havia 3 razões porque a tarefa de introduzi-la foi de uma dificuldade extraordinária. Primeira, não havia uma forte frente de opinião contra a moralidade. Todo mundo era entregue aos seus desejos e à sua vontade. Para o mundo greco-romano, a imoralidade nas questões sexuais não era imoralidade, era um costume, era uma prática estabelecida. Nós estamos vendo aí no governo sendo aprovada uma lei do poliamor. O que é o poliamor? Eu posso ter quantas esposas eu quiser. A esposa pode ter quantos maridos ela quiser. Eu posso casar com a minha filha, eu posso casar com a minha mãe, eu posso fazer o que eu quiser. Isso é o que está sendo liberado. Não pensa agora, pensa daqui a 10 anos. Como vai estar? Segundo, o prevalecimento, dificuldade, né? O prevalecimento das ideias gnósticas, que era o quê? Que o corpo não presta. Era um problema sério. O gnóstico via o espírito como totalmente bom e a matéria como essencialmente má. Se a matéria é má, logo o corpo é mau. Sendo assim, há 2 possibilidades. Em primeiro lugar, que os desejos do corpo são rígida e vigorosamente negados. Você entra num processo de abstinência total. Ou então, você se libera. E o que o povo escolhia? Liberação. Pode-se saturar e saciar os seus apetites. Isso não tem importância nenhuma. Porque o corpo é de qualquer forma mal. Fica claro, portanto, que em um certo sentido, que o gnosticismo poderia ser uma defesa da imoralidade. Eu sou mal mesmo, perdido por 100,
Perdido por 1000. Eu sou pecador? Então eu vou pecar mais. Eu já estou perdido? Então está tudo certo. Imagina se você soubesse quando você ia morrer. Por que a gente não sabe? Por que a gente não sabe quem é salvo e quem não é salvo? Imagina o que acontecesse se você soubesse dentro da igreja que você não é salvo. O que você iria fazer com a sua vida? Eu já não sou salvo mesmo. Que era o que era pregado. Uma coisa fica clara, nenhum gnóstico poderia dizer em momento algum que o corpo é para o Senhor. A visão do mundo é, meu corpo, minhas regras. Você já ouviu isso? Em relação ao aborto? Meu corpo, minhas regras, eu faço o que eu quero. Não importa que tenha um ser dentro de mim. Quem manda no meu corpo sou eu. Para o gnóstico, o corpo era a única parte do homem que nunca poderia ser para o Senhor. A mensagem cristã sobre a salvação da pessoa como um todo, do homem total, que é o que nós não somos tripartidos. O corpo fica aqui, a alma e o espírito, nós somos seres únicos, compostos de uma parte material e imaterial. Você pode dar o nome que você quiser, mas é indivisível. É como a Trindade. Existe a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas eles são um. Não tem como tirar. Não há como ter a figura divina de Deus sem a figura de Cristo, ou sem a figura do Espírito Santo, ou sem a figura de Deus Pai. A mensagem cristã sobre a salvação da pessoa como um todo, do homem total, do corpo, alma e espírito, era uma coisa nova e necessariamente envolvia o evangelho de pureza. Não há como você ter uma vida promíscua e você achar que você pode levantar as mãos aos céus e falar santo, santo, santo e Deus receber, porque ele não recebe. Terceiro, outra dificuldade. O cristianismo teve de enfrentar uma situação onde, em muitos casos, a prostituição era vinculada com a religião. Sim. Lá na igreja de Éfeso, tinha um templo para a deusa Diana, em que haviam mulheres e homens que eram prostitutas e prostitutos cultuais. Eles, desnudos, desciam, pegavam as pessoas lá do culto, levavam lá para cima para manter relações sexuais, e aquilo ali era uma oferta para a deusa Diana. Havia muitos templos, não só da Diana, mas também o templo de Afrodite, em Corinto, em que essas coisas aconteciam. O cristianismo tinha de enfrentar uma situação em que a religião e a imoralidade sexual andavam juntas. Qual a diferença do tempo do apóstolo Paulo de hoje? Qual é a diferença? Nenhuma. O que ocorria muitas vezes apenas dentro dos templos, ocorrem nas ruas, ocorrem nas praias, nos hotéis, em toda sorte de lugares. E pais permitem que filhos tenham esse tipo de relacionamento dentro de casa sobre a máxima, é melhor fazer aqui do que fazer fora. O cristianismo tinha de enfrentar uma situação em que a religião e a imoralidade sexual andavam juntas. Quantos cristãos vivem esta prostituição? Ninguém precisa ficar espantado, porque Paulo começa a sua lista das obras da carne com os pecados sexuais. Ele vivia num mundo onde tais pecados emanavam, e naquele mundo o cristianismo trouxe aos homens um poder quase milagroso para viver em pureza. A única forma de você se manter limpo é o Evangelho. Ler as Escrituras. Meditar nas Escrituras de uma forma diária. Se você não faz isso, infelizmente, você vai, como nós falamos no começo, se prostrar perante esse pecado. O primeiro pecado da nossa lista, porneia, prostituição. Eu findo aqui o estudo. Semana que vem nós vamos dar continuidade aos outros. Você tem uma semana para você meditar na sua vida nessa área. Para você entender que você precisa mudar. Não é mais problema, não se preocupa com os outros, se preocupa com esse. Esse é o primeiro tema. No que a minha vida, ela tem sido uma vida de prostituição. Pastor, que duro. É isso mesmo.
Como Deus me vê. Como Deus me vê. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Porque o Senhor, Pai, mostra para nós como nós somos e como nós agimos. Nós queremos, Pai, pedir que o seu Espírito nos convença o nosso espírito da necessidade de mudanças e transformações. Oro em nome de Jesus. Amém. Você pode falar assim: pastor, esse estudo é muito pesado, eu não vou deixar o meu filho assistir, ele só tem 9 anos. Só tem 10 anos. 5 anos. E o que ele tem sido exposto na parte maligna? Será que falar desta área dentro de uma vertente espiritual pode constrangê-lo? Mas a série e os filmes e os jogos que ele faz não constrange? Pense nisso. Que Deus abençoe você grandemente. À noite nós vamos estar nos reunindo às 19 horas para nós ministrarmos a Santa Ceia. Separe a partícula de pão, separe o cálice de suco de uva, para que nós possamos à noite, em comunhão, cearmos juntos.